E nós vamos conversar com a Procuradora Regional da República, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, Eugênia Gonzaga. Bom dia, Eugênia. Bom dia. Nossa, como eu tô escura aqui, meu Deus. Não, mas o áudio está ótimo, isso é o mais importante, Eugênia. Acho que Olha, eu vou apagar essa luz aqui de trás. Posso procurar? pode sim. Tenta aqui. A luz de trás, por favor. É. Não, apagar essa aqui. Pronto, Agora melhorou. melhorou a imagem. Melhorou. Melhorou um pouco. Eugênia, bom dia. É, Muito bom dia. A jornalista Miriam Leitão divulgou no domingo áudios de militares do Superior Tribunal Militar no fim da década de 70, também ali pegando o início da década de 80, discutindo a prática de tortura a presos durante a ditadura. São áudios que foram resgatados pelo professor de História Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mostram ali os generais falando, dentre outras coisas, inclusive de uma presa política que passou por um aborto após castigos físicos. Bom, nós já sabemos que existem fartas provas a respeito da prática de tortura durante esse período da ditadura, mas como você vê mais essa revelação da divulgação desses áudios, Eugênia? É muito importante, né? Ainda mais num momento como esse que algumas pessoas insistem, né, no seu negacionismo, insistem em querer recontar a história da ditadura, como se a ditadura no Brasil não tivesse sido sangrenta. A ditadura foi ilegal, porque foi contra a legislação da época, e foi sangrenta. Ela torturou milhares de pessoas e matou outros milhares de pessoas. Esse cálculo feito originalmente de 434 pessoas mortas pela ditadura ou desaparecidas é um cálculo que diz respeito apenas às pessoas que militavam contra aquele governo. E eles, nesse cálculo, não encontram, por exemplo, os indígenas mortos pela ditadura, mais de 8.000, as pessoas que morreram na luta no campo, mais de 2.000 pessoas. Então, só por aí você vê o quanto foi grave a ditadura no Brasil. Porém, infelizmente, né, os governos democráticos no Brasil não fizeram justiça de transição, não liberaram documentos. O professor Carlos Fico, né, contou aí a epopeia que ele enfrentou para poder ter acesso a esses áudios. Eu mesma já tentei ter acesso a cópias de processos no Tribunal Superior Eleitoral. É uma dificuldade, muito complicado. Então, infelizmente, o Brasil não fez a sua parte, não só de não punir os culpados, mas também de não fazer medidas de verdade, né, que seria a liberação completa de documentação e nem de memória. E isso faz com que a tortura das vítimas, dos familiares, prossiga. Cada revelação desse tipo é mais uma ferida aberta, aos poucos, a chamada verdade a conta-gotas. Todos sabem o que aconteceu, mas eles não têm provas contundentes, cabais, às vezes não tem prova da situação que aconteceu consigo mesmo, né? E aí sai a divulgação desses áudios e mais uma vez a pessoa volta a sofrer aquilo que já deveria estar às claras há tanto tempo atrás. Agora, além disso, houve também a questão da reação do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que quando foi questionado por um repórter, disse o seguinte: apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. E em seguida ele riu. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Como você vê esse deboche, Eugênia, em relação a tortura às vítimas da ditadura, feito por uma pessoa que ocupa um cargo de vice-presidente da República? É lamentável, né, sob todos os aspectos. A pessoa rir, né, não é motivo nem de sorriso, um caso desses, né, uma notícia como essa demonstra a total falta de consideração dessas pessoas para com as vítimas. Porém, infelizmente, não é novidade, né? Essas pessoas, tanto o nosso presidente da República quanto esse vice-presidente, eles defendem a morte, defendem a tortura,
Eles consideram que, por exemplo, a ditadura no Brasil matou pouco, né? Em minha opinião, pessoas com esse tipo de postura frente a um governo democrático sequer poderiam ser consideradas aptas a se candidatarem numa eleição democrática. Eles, antes de serem eleitos, o próprio general Mourão já falava, já expressava suas opiniões de que teria que haver intervenção militar no Brasil, né? O próprio Bolsonaro já fazia apologia à tortura, já desdenhava, né, das vítimas, como fez na votação, né, pelo impeachment da presidente Dilma, e ele já tinha várias representações contra ele. Eu mesma, enquanto estava na presidência da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, fiz representações contra ele, contra esse tipo de manifestação, né, por quebra de decoro. Sequer foi levado a plenário, né? Na época o Eduardo Cunha arquivou simplesmente. E é uma pena que a Justiça Eleitoral também tenha feito vistas grossas. Agora, caberia, né, ação por danos morais, né, por parte das vítimas, talvez uma ação por danos coletivos. É preciso que os movimentos de vítimas, de familiares, analisem isso com bastante calma, porque a essa altura do campeonato, a gente falar em impeachment por atos desse tipo, que obviamente representam sim crime de responsabilidade, porque é uma própria negação do regime democrático. Mas obviamente já aconteceram tantas coisas, né? E o Brasil segurou, o Supremo Tribunal Federal entendeu que errou, né, ao permitir o impeachment da presidenta Dilma, e agora ele não quer promover de novo uma quebra, né, uma ruptura tão forte no país. Então a gente vem sofrendo com coisas desse tipo todo o tempo. Chega no dia de finados, por exemplo, vem o filho do presidente Bolsonaro falando que teria que instituir um novo AI-5. AI-5 que fez com que tantas pessoas morressem e fossem desaparecidas. Dia de finados é um dia muito triste para essas famílias, porque centenas delas não sabem onde estão seus entes queridos, não tem onde colocar uma vela, não tem onde rezar para seu familiar. E eles não têm a menor consideração. E muita gente às vezes diz, né, Eugênia, fala assim, olha, mas vocês ficam comentando essas declarações do Bolsonaro ou do Mourão, acaba dando holofotes para eles, né? O Mourão, inclusive, que é pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, mas não tem como ignorar esse tipo de coisa, né, Eugênia? Porque são declarações que fogem daquilo que seria o básico da civilidade, né? E se existe um segmento da população que se sensibiliza e que acha que isso é uma propaganda positiva, ou que faria votar nele, então existe algo de muito errado na nossa sociedade mesmo, Eugênia. Ou seja, aí são os efeitos da falta de uma justiça de transição mais efetiva da ditadura para a democracia formal, que acabou não existindo aqui? Perfeito, Glauco, é isso mesmo. Eu também vejo que, às vezes, a gente, quanto mais fala, né, dos absurdos, parece que tem aqueles que gostam, né, que acham engraçado esse tipo de postura, né, desse vice-presidente da República. São pessoas completamente desinformadas. São pessoas que, se tivessem, né, passado uma hora numa cadeia, detido por estar, por exemplo, sem documento na rua, como aconteceu com tanta gente, eu tenho certeza que essas pessoas veriam diferente. Se essas pessoas tivessem um pai desaparecido apenas porque estava lendo um livro, porque estava ajudando um amigo, né? As pessoas comuns que acham engraçado esse tipo de postura do Mourão, essas pessoas, elas acreditavam nessa versão da ditadura, que haviam grupos terroristas no Brasil. Sim, haviam grupos de resistência no Brasil, porém eram resistência a um governo ilegítimo. Obviamente, cometeram alguns crimes, sim, eles deveriam ser presos e condenados por esses crimes. E não mortos, torturados, assassinados, meninas
como você vê, né, o caso dessa moça grávida, né, aconteceu também no Recife, a mesma coisa. Aqui no Brasil, a própria Miriam Leitão, né, que deu essa notícia, ela saiu da cadeia pesando 30 quilos e ela estava grávida. Da maneira que ela foi torturada, que ela foi tratada, né? Que risco à segurança pública, né, essas pessoas ofereciam. E o país, ele estava tomado pelos militares, eles tinham força física absolutamente suficiente para poder aplicar a lei que existia no momento. E no momento não existia pena de morte. E foi o que eles fizeram. Porém, ninguém pensa nisso, né? As pessoas que não conhecem a história desse período, né, falam, não, pegou bandido, como fala hoje em dia, né? E além de não pegarem, né, só bandidos, mesmo bandido, ele tem direito a julgamento e não a ser morto. Bem, voltando à sua questão inicial, tem que falar porque é um vice-presidente da República, né? É um presidente da República. Não tem como ignorar a fala dessas pessoas. Se tem quem goste, realmente é lamentável, mas é bom até para a gente saber, né? Que existem essas pessoas, quantas são essas pessoas, o que a gente tem que, onde estão essas pessoas, né? O que a gente tem que fazer em matéria de educação e direitos humanos para que essas pessoas entendam que a necropolítica não vale a pena. Um dia a necropolítica vai bater na porta da casa dela. Em país que tem tortura, ninguém é cidadão. Então, eu acredito que vocês estão no caminho correto, sim. É preciso falar. E também você mencionou a questão do negacionismo, né, que era algo bastante praticado por militares até ali, o fim da ditadura, ainda é por parte deles, mas eles diziam que não existia a tortura como instrumento de Estado durante a ditadura militar aqui no Brasil, né? Eles negavam isso, mesmo diante das evidências. Talvez esses ministros do Superior Tribunal Militar publicamente também negassem a existência de tortura. Só que a gente chegou num nível, Eugênia, em que hoje eles não só, boa parte deles não só admite que houve tortura, como faz apologia. E aí eu acho que a gente tem que lembrar, né, do voto do então deputado federal Jair Bolsonaro no processo de impeachment da ex-presidenta Dilma, onde ele fez apologia da tortura, apologia do torturador e nomeou o torturador. Torturador, inclusive, que Hamilton Mourão já disse também que se trata de um herói. Esse é um nível de degradação a mais, quer dizer, antes os militares eles negavam a tortura, agora boa parte deles, inclusive ocupando esses cargos elevados, admite e ainda faz apologia desse tipo de prática, Eugênia? Isso é resultado da falta de justiça de transição. Completamente. Entre os ministros do Supremo Tribunal Militar, obviamente eles sabiam que havia tortura e até entre eles estavam usando palavras veladas. Nós sabemos que existiram juízes nos tribunais militares em que admitiam a tortura dentro da própria justiça militar. Se o preso chegava lá e ele estava demorando a falar, ele falava assim, vai pensar um pouco lá no porão. E acontecia tortura dentro da própria justiça militar. Então, isso não era segredo para o Poder Judiciário na época. E o Poder Judiciário silenciou, ele se omitiu. Assim como se omitiu em várias outras situações, como, por exemplo, essa do então deputado Jair Bolsonaro. O Brasil, ele fez uma transição da ditadura para a democracia, uma transição completamente coordenada pelos militares. Só aconteceu aquilo que os militares permitiram. Então, por exemplo, houve a troca de governantes, né? Mas ganhou aquele governante que não foram eleições diretas, foram eleições indiretas. Depois vem o presidente Tancredo Neves, não sei se para quem se lembra, ele foi morto antes de tomar posse. Obviamente,
parece que foi por causas naturais, mas hoje em dia eu já não duvido de mais nada, sabe? E aí entra o presidente José Sarney, que era uma pessoa completamente afeta às Forças Armadas. E daí por diante, a própria Constituição brasileira é ótima na parte de direitos humanos, em tudo. A Constituição é boa, menos na parte que diz respeito às Forças Armadas, porque ali era o território deles e eles diziam, não, aqui não. A Constituição brasileira não fala em justiça de transição. A Constituição brasileira reitera apenas os termos da comissão da lei de anistia, que já existia em 79. Na comemoração da Constituição, havia mães protestando: onde estão os nossos filhos? Onde estão, né, com cartazes? Os governos passaram por cima delas. Elas só vieram até algum tipo de reparação em 1995, que foi uma reparação tímida, mais uma vez, a única que foi permitida pelos militares. E até a Comissão Nacional da Verdade, os governos Lula, Dilma, poderiam ter implantado a Comissão Nacional da Verdade voluntariamente. Eles já tinham várias recomendações nesse sentido, mas não instauraram. Por quê? Questão de realpolitik. Não quero mexer num assunto que vai causar aqui problemas de governabilidade. Bem, veio a Comissão Nacional da Verdade porque o Brasil foi condenado e mesmo assim desagradou os militares e mesmo assim o governo fez deferência aos militares. A nossa lei que cria a Comissão Nacional da Verdade é tímida. Durante a instituição da Comissão Nacional da Verdade estavam lá os 3 chefes das 3 forças armadas e eles estavam se sentindo constrangidos, incomodados com as falas todas que estavam acontecendo ali na instituição. E tinha uma familiar escalada para falar, que era uma pessoa que ia falar em nome dos familiares. Na hora em que ela ia falar, ela foi desconvidada a falar. O cerimonial da presidente Dilma falou assim: melhor você não falar, porque o clima está ficando aqui já pesado. Ou seja, para não desagradar os militares, ela passou por cima de familiares, que são os principais destinatários de tudo que a gente está falando aqui. Acho que se a gente hoje está falando algo aqui, é porque eles nunca desistiram da luta deles. Porque se fosse pelos governos, pelos intelectuais da época, isso teria que ser esquecido. Essa sempre foi a palavra que eles sempre usaram. E aí, isso, obviamente, leva à escalada, né? E, como não aconteceu, a impunidade gera mais impunidade. A impunidade, ela gera a sensação de que tem pessoas que estão acima da lei. As Forças Armadas, as forças de segurança no Brasil, têm sempre essa postura de se sentirem acima da lei. Hoje, eles continuam matando, desaparecendo pessoas, talvez muito mais ainda do que na ditadura, e não lhes acontece nada. Por quê? Porque os juízes não aceitam a prova produzida contra eles, frequentemente as vítimas não têm essa prova, eles têm condição de ir lá e destruir a prova do local do crime logo em seguida. Isso tem vários relatos nesse sentido, e se essas pessoas seguem impunes, é muito raro você ter um policial condenado por violência policial, e não é que essa violência não exista, essa violência existe em grande quantidade, não deveria existir contra infratores, e existe contra infratores e contra não infratores. Muitas vezes essas milícias de supermercado, por exemplo, que na verdade são policiais contratados para trabalhar em outro turno, né? Que daí já é outro problema das polícias. Às vezes acontece ali um furto, alguma questão no supermercado, eles pegam primeiro o rapaz que está na rua, né? Com perfil, né? Sempre pobre, maioria negro, né? E batem, quando às vezes até chegam a assassinar essa pessoa. Sabe por quê? Eles não têm prova nenhuma, sabe? Para simplesmente dar o exemplo naquela comunidade. Que alguém quiser entrar ali, já sabe o que vai acontecer. Não interessa se eles mataram um inocente ou não. É isso que a gente vive hoje no Brasil. Eles têm total confiança na impunidade.
por isso falam cada vez mais. As próprias pessoas recrutadas para a polícia, para as Forças Armadas, são analisadas ideologicamente. São pessoas que comungam dessa necropolítica. E essa questão dessa comunhão, né? Porque às vezes a gente vê o presidente Jair Bolsonaro que ele tem um discurso mais agressivo, tosco, para falar a verdade, e tem muita gente, inclusive na mídia, que tenta separar, olha, tem militares que são mais moderados, mas aí você vai analisando ali, Eugênia, vê o Mourão com esse tipo de declaração, o general Vilas Boas, que chegou a ameaçar o Supremo Tribunal Federal ali na ocasião do julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Temos aí Fernando Azevedo Silva, que quase foi gerente do TSE, também trabalhou com o ministro do STF, Dias Toffoli, que quando foi ministro da Defesa, aliás, pasta da Defesa que não podia ser ocupada por militares, né, mas infelizmente desde o governo Temer é assim, ele também na ordem do dia saudou o que ele chama de movimento de 1964, assim como o general Braga Neto. Então, quando a gente vai vendo todos esses militares, principalmente o generalato, né, que cerca Jair Bolsonaro, na prática todos eles pensam da mesma forma em relação à ditadura e também à democracia. E aí esse exemplo acaba também indo não só para as tropas, mas para as polícias militares, como você falou, Eugênia, essa sensação de impunidade, ela perpassa tudo? Perpassa. A sensação de que está acima da lei. E ainda veio na época em que o Moro era ministro da Justiça, ele simplesmente, né, instituindo leis que facilitam ainda mais os assassinatos por parte da polícia militar. E isso não resolve a violência no Brasil. Eu falo, inclusive, para quem acha que isso poderia resolver a violência no Brasil, autorizar a polícia a sair, né, fazendo justiça com as próprias mãos, né? Isso não resolve, isso só leva a mais violência. E eles têm essa total confiança na impunidade. Pelos mecanismos internos, muitas vezes eles vão sofrer ali alguns afastamentos provisórios, às vezes eles até caem para cima, como se diz, né? Vão assumir alguma função administrativa, às vezes até com melhor remuneração, e os processos não andam. O próprio processo do Carandiru, né, um processo que chegou no Tribunal de Justiça e ninguém foi condenado pela tragédia no Carandiru. Então é uma total sensação de impunidade. E voltando àquilo que você começou a falar, né, que é a militarização nos cargos civis. Isso é completamente inconstitucional e está acontecendo por responsabilidade do próprio Judiciário e dos Ministérios Públicos, a começar pelo Ministério Público Federal, do qual eu faço parte. Essa nomeação desse general Luna e Silva em pleno governo Temer, que era um oficial da ativa, né, quebrou com toda a espinha constitucional, no sentido de que militar exerce função militar. O civil, os ministros, o governo sempre vai ser civil, o governo não vai ser militar. E na época do presidente Temer, ele quebrou com isso, nomeando um militar para uma função civil, que vai exercer parcela de poder do Estado. Então, ele já quebrou com isso. O governo Temer também quebrou com a necessidade, com a não militarização. Ele expediu aquele decreto de intervenção no Rio de Janeiro, e no artigo 1º desse decreto estava escrito: isto é uma intervenção militar, a natureza dessa intervenção é militar. Só que não foi intervenção nas Forças Armadas, não foi intervenção nas Forças de Segurança, foi intervenção no governo do Estado. Ele nomeou um militar para exercer uma função civil. Isso poderia ter sido facilmente questionado, né, juridicamente, pela então presidente da República, procuradora-geral da República, que era a doutora Raquel Dodge, uma pessoa excelente, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, mas nesse aspecto, né, me perdoe, né, falhou, não houve um questionamento por parte desse decreto. E daí em diante, a militarização que já vinha acontecendo nos gabinetes civis, desde prefeituras até gabinetes de ministros do Supremo, já estavam cheios de militares. Essa militarização que já vinha acontecendo, ela passou a ampliar. No governo Bolsonaro é uma quantidade, assim,
É impensável a quantidade de militares que nós temos hoje exercendo funções civis, enquanto a Constituição brasileira, a Constituição não, as recomendações da Comissão Nacional da Verdade dizem que o Brasil tem que promover a militarização, a desmilitarização. O Brasil está fazendo ao contrário, ele vem promovendo a militarização. Não sei como a gente vai conseguir sair disso, né? Quais serão os danos todos desse tipo de modo de exercício do poder? Acho que um bom exemplo foi o ministro Pazuello no Ministério da Saúde, né? O general Heleno, Braga na Casa Civil, em funções importantes. A gente vê, né, qual é o tipo de contribuição que eles vêm dando para o país. Eugênia, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com a Procuradora Regional da República e coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, Eugênia Gonzaga. Ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.